A paz do Senhor, irmãos. Nessa oportunidade, estaremos fazendo o resumo da lição de número 3, a ser ministrada no dia 20 de janeiro de 2019. O título da lição é Tratando de comportamentos persistentes de desobediência. Irmãos e irmãs, o transtorno de oposição desafiante, TOD, é uma alteração mental disruptiva, isto é, que interrompe o segmento normal do processo de formação da mente humana. É caracterizado por um padrão global de desobediência, desafio e comportamento hostil. O portador de TOD apresenta as seguintes características. Número 1. Discute excessivamente com seus superiores. No caso das crianças, com os adultos. Número 2. Não aceita responsabilidade por sua eventual má conduta. Número 3. Incomoda deliberadamente os demais. Número 4. Resiste em aceitar regras. E, número 5, perde facilmente o controle se as coisas não seguem da forma que eles desejam. O TOD pode evoluir para o transtorno de conduta, TC, que é definido por violações mais graves e até criminosas, como roubo, agressão e crueldade com animais e pessoas. O TOD, segundo a Revista Brasileira de Psicologia, editada no ano de 2004, ele diz que em cerca de 50% dos casos que são constatados o TOD, também está associado o chamado transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como TDAH, de causas genéticas, que se caracteriza por 3 sintomas: hiperatividade, impulsividade e falta de atenção. Como tratar o TCO é o assunto dessa nossa lição. Texto áureo. E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Atos, capítulo 9, versículo 5. Irmãos e irmãs, Paulo foi discípulo de Gamaliel, conforme Atos 22, 3. No entanto, ele estava desobedecendo de forma clara e consciente o conselho que foi dado pelo seu mestre em Atos, capítulo 5, versículos de 33 a 42. Ele estava fazendo a perseguição aos cristãos e tal atitude é uma das características do TOD. O texto áureo mostra que o Senhor Jesus, ao usar a expressão recalcitrar contra os aguilhões, estava comparando as atitudes de Paulo ao comportamento de um touro bravio, o qual não obedece ao domador, mesmo sendo estocado com um aguilhão, que é uma vara com um metal pontudo em uma das suas extremidades. Verdade aplicada. Sermos submissos à vontade de Deus é o caminho para uma vida bem-sucedida. Sobre o tema da verdade aplicada, sugiro a leitura dos seguintes textos da Palavra de Deus. 1. Deuteronômio 5, 29. 2. Josué 1, 8. 3. Efésios 6, de 1 a 4. 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 a 3. 5. Salmo, número 128, versos de 1 a 4. Objetivos da lição: apresentar o que é TOD,
mostrar o quão prejudicial este transtorno pode ser para a vida espiritual e ensinar meios para identificar o TOD. Os textos de referência encontram-se em Juízes, capítulo 17, versículo 1, depois os versículos de 5 a 7 e o versículo 10. Apesar de não haver rei em Israel, Juízes 17, 6, a tenda da Arca do Senhor estava em Betel, e também lá estava o sumo sacerdote, conforme Juízes capítulo 20, versículos 26 a 28. Logo, não havia qualquer justificativa para se estabelecer um local particular de adoração. Esse comportamento de Mica é característico do TOD. Infelizmente, até hoje temos muitos Micas que se rebelam contra a sua denominação e estabelecem, até mesmo na sua própria casa, um trabalho religioso independente, onde é muito comum se praticar doutrinas sem base na palavra de Deus, mas que satisfazem interesses meramente particulares. O mais surpreendente, irmãos e irmãs, são as pessoas iludidas que seguem esses Micas de hoje em dia. Introdução. Como pode alguém ter a intenção de desafiar o Criador? Embora pareça algo impensável, nesta lição falaremos sobre um transtorno de comportamento que pode levar o indivíduo a tomar esse tipo de atitude. Vejamos 5 exemplos bíblicos de pessoas que desafiaram o Criador e que tiveram consequências funestas. Primeiro, os contemporâneos de Noé. Gênesis capítulo 6, versículos de 5 a 7. Segundo, os moradores de Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 18, verso 20 e Gênesis capítulo 19, versículos 24 e 25. Terceiro, Senaqueribe. Segundo Reis, capítulo 18, versículos 29 e 30 e segundo Reis, capítulo 19, versículos 35 a 37. Quarto, Belsazar. Daniel, capítulo 5, versículos de 1 a 4 e o versículo 30. E quinto, o rico, da parábola do rico e Lázaro, registrada em Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Tópico 1. Uma visão geral do TOD. Não é raro vermos personagens da Bíblia tomando posição de confronto em relação ao Criador. Como também não é difícil vermos nos dias atuais pessoas se posicionando de maneira contrária à palavra de Deus. Esse tipo de comportamento nos surpreende quando nos deparamos com cristãos agindo assim. Entretanto, não devemos ficar escandalizados. Antes, devemos averiguar se tal membro não é portador do transtorno de oposição desafiante, TOD, para que, ao invés de julgá-lo, procuremos ajudá-lo. Item 1.1, TOD nas crianças. Todas as crianças passam por uma fase de rebeldia. No entanto, quando esse comportamento adquire as características já citadas, durante pelo menos 6 meses, segundo os especialistas, notadamente na escola, é bem provável que seja mais um caso de TOD. Após ser devidamente diagnosticado, o tratamento para o TOD consiste em medicação, que auxilia em boa parte dos pacientes e melhora a autorregulação de humor frente às frustrações. Psicoterapia, que deve centrar em mudanças comportamentais na família, com medidas de manejo educacional,
tais como dar bons exemplos, dialogar com a criança, ter paciência ao falar, explicar o motivo das ordens que forem dadas, acompanhá-las nas tarefas escolares, orar e ler a palavra de Deus junto com elas. O suporte escolar também é importante nesse tratamento. Ele oferece apoio, reforço e abertura para um bom diálogo, pois esta abertura melhora o engajamento do aluno opositor às regras escolares. E também faz parte do tratamento afastar a criança das más influências, controlando o uso da TV, da internet e vigiando as amizades. Item 1.2. Adolescentes indesejados. Se o TOD não for detectado e tratado na infância, ele se agrava na adolescência e deve-se partir para o tratamento que segue os 3 eixos: medicação, psicoterapia comportamental e suporte escolar. Sobretudo, usar o tratamento espiritual, isto é, oração, palavra, testemunho de pessoas que tinham um comportamento rebelde, até mesmo violento, e envolvido com drogas, mas que tiveram uma mudança radical ao se converterem. E também é importante o aconselhamento pastoral. 1.3. Adultos perigosos. O autor da nossa lição, ele diz que cerca de 25% dos casos de TOD, quando não tratados na infância e na adolescência, eles podem evoluir na fase adulta para o transtorno de conduta, cujas características nós já citamos. Em Atos 8.3, e pelas suas próprias palavras em Atos 26, de 9 a 12, podemos constatar que o apóstolo Paulo apresentava as características do transtorno de conduta em relação aos crentes. Mas eles foram totalmente sanados, curados, quando ele se converteu. Item 2. Vida espiritual prejudicada pelo TOD. O capítulo 17 de Juízes relata acerca de um homem chamado Mica. Em sua atitude de buscar uma maneira pessoal de se relacionar com o mundo espiritual, ele resolveu criar para si mesmo um objeto de culto. A atitude de Mica pode ser comparada com a de quem sofre com um TOD, que sempre escolhe andar na contramão das regras estabelecidas e da palavra. 2.1. A escolha de Mica. Como já vimos anteriormente, Mica não quis se submeter aos desígnios da palavra de Deus e estabeleceu para si um culto idólatra, influenciado pela sua mãe, conforme Juízes 17.4. Nesse ponto, é importante frisar o que falta de uma liderança firme leva o povo a fazer. Juízes 17.6. 2.2. O TOD compromete a percepção. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Jeremias 17.9. E ainda, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios 14.12 e Provérbios 16.25. Irmãos e irmãs, muita gente dirige a sua vida pelo eu sinto de Deus ou por profecias de falsos profetas, deixando de se guiar pela palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, conforme Salmos, número 119, verso 105. 2.3. A perda de limites pelo TOD. Uma das características do portador de TOD é a de não reconhecer e respeitar os seus limites nos diversos assuntos da vida. Normalmente faz oposição sistemática, isto é,
Não importa o que foi estabelecido, ele é do contra. E, para demonstrar o que pensa, assume uma postura desafiadora. Mica, além de roubar a sua própria mãe, Juízes 17:2, não obedeceu ao primeiro mandamento da lei de Moisés, Êxodo 20, versículos 4 e 5, fazendo um ídolo de prata, uma estola sacerdotal e consagrando um dos seus filhos como sacerdote. Juízes 17, de 4 a 6. Item 3. Identificando o TOD. Devido ao avanço da ciência, tem sido cada vez mais fácil a identificação desses sintomas. Atualmente, temos percebido em muitos irmãos um tipo de comportamento que nos leva a crer que os mesmos sofrem de TOD. 3.1. Esperando a aprovação de Deus. Mica certamente não estava experimentando nenhum avanço espiritual com as suas ações. No lugar de se arrepender e reconhecer o seu erro, diga-se de passagem que não reconhecer seus erros é um dos sintomas do TOD, imaginou: o problema é que o meu filho não é da estirpe sacerdotal. E, ao encontrar um levita errante, contratou os seus serviços, pensando que assim resolveria a sua questão e que seria abençoado pelo Senhor. Juízes 17, de 7 a 13. 3.2. Rebeldia ministerial ou TOD. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. É um ditado popular que nem sempre corresponde à realidade, pois o Senhor Jesus, o Santo, andava na companhia de Judas Iscariote. Mas a realidade é que, normalmente, pessoas de comportamentos semelhantes se relacionam com mais facilidade. Mica e o levita encontraram um no outro a realização dos seus interesses pessoais. Ambos não levaram em consideração a lei de Deus. Um procurava quem desse algum tipo de legitimidade para o seu trabalho religioso e o outro quem o sustentasse. Juízes, capítulo 17, versículos de 8 a 10. Hoje em dia, encontramos várias situações semelhantes, tais como pessoas com algum poder aquisitivo que, através de ofertas, mantêm profetas particulares, que lhes dizem aquilo que eles querem ouvir e não o que eles precisam ouvir. E alguns obreiros que deixam a sua congregação quando recebem alguma proposta aparentemente vantajosa, eles vão se aliançar em outro lugar, não se submetendo à sua verdadeira chamada ministerial. Item 3.3. Evitando o desenvolvimento do TOD. O louvor, a adoração, a oração, a leitura, a meditação, o estudo sistemático e a aplicação da palavra de Deus, isto é, o culto doméstico, Deuteronômio 11, 18 a 22, que é feito pelos pais, é um poderoso componente do tratamento das crianças portadoras do TOD, pois faz bem para a sua alma e certamente traz a bênção de Deus para o lar. É um belo exemplo prático para os filhos de obediência dos pais a Deus. Como diz um texto da tradição judaica, Talmud, o bom exemplo constitui o melhor e mais eficaz sistema de educar os filhos. E o filósofo da antiga Grécia, Pitágoras, disse: eduquem as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Conclusão: muitos cristãos, por sofrerem com o TOD, não conseguem se firmar na casa do Senhor. Cabe então a cada membro do corpo de Cristo, com o auxílio do Espírito Santo, da Palavra de Deus e desta lição, procurar identificá-los e ajudá-los, para que possam ser bênção para a sua família e para a obra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25. Irmãos e irmãs, esse foi o nosso breve resumo
da lição de número 3. Que Deus continue abençoando a todos e eu quero agradecer a todos vocês que têm nos incentivado. A paz do Senhor.